Esta semana rolou o primeiro podcast do canal Fala Driver. E o entrevistado da vez foi o advogado trabalhista Dr. Fernando Ferrer. Vários assuntos pertinentes à categoria dos motoristas de aplicativo foram tratados, como regularização nacional, exclusão indevida de motoristas, etc. Veja os melhores momentos. Está o primeiro podcast de motoristas de aplicativos do estado de Ceará. Também trazendo um super convidado especial, nosso querido grande amigo aqui, Dr. Fernando Ferrer, advogado com mais de 25 anos na experiência aí na advocacia do trabalho, né? E, Dr. Fernando, uma das primeiras perguntas que eu queria fazer para o senhor aqui, o senhor com essa vasta experiência no trabalho, advocacia trabalhista, o senhor já pegou alguns casos de motorista de aplicativo que entrou em contato com o senhor falando sobre esse vínculo, né, querendo solicitar esse vínculo trabalhista? Olha, como eu disse inicialmente aqui na produção, nosso posicionamento, nosso humilde posicionamento, nós já tentamos de outras formas, mas não conseguimos visualizar realmente essa subordinação. Existe a tal da subordinação estrutural, né, que é onde a decisão configura o vínculo, mas nós entendemos pela não configuração do vínculo. Então, nesse sentido, de pleitear o vínculo empregatício, nós já declinamos por não entendimento particular nosso, e nós não podemos defender aquilo em que nós não acreditamos, nós acreditamos que não existe esse vínculo empregatício. O que nós temos que ter é uma legislação específica, onde o trabalhador, que aí sim, o trabalhador, seja de que forma seja numa economia de parceria, como é chamada pela Uber, tenha seus direitos garantidos e não vilipendiado da forma como está hoje, precarizado da forma como está hoje. Uma das primeiras perguntas já foi bomba aqui para você, motorista de aplicativo, que você sempre pergunta, Romário, será que a gente vai ter aí essa regulamentação? Será que a gente vai ter vínculo trabalhista com os motoristas de aplicativo? Será que o motorista de aplicativo terá aí a sua liberdade, né? A sua opção de trabalhar quantas horas quiser, na hora que quer, na hora que bem entender, tirada nessa regulamentação? A gente acha que poderá ter uma terceira via? Poderá existir uma terceira via, nem que seja CLT, nem que seja um autônomo? Nós temos que deixar... Nós temos várias partes da história mundial em que tem assim, uma evolução, uma mudança muito grande com relação ao trabalho, ao emprego. Nós tivemos a Revolução Industrial, e estamos vivendo aí dentro de uma reforma tecnológica, que já não é tão nova assim, mas que com a pandemia houve uma aceleração muito grande dessa reforma tecnológica. Então, nós temos que ter um acompanhamento nessa evolução tecnológica da forma legislativa em que possa dar amparo ao trabalho e que o trabalho não seja tão precarizado. O trabalho não pode ser exaustivo. Nós não podemos botar um aplicativo e deixar que a pessoa lá se exaurir, não ter um convívio familiar, não ter um repouso adequado, porque não é a vida do ser humano, ela não se resume só ali ao ganha-pão. É óbvio que tem o ganha-pão, mas tem que ter o convívio familiar, tem que ter o convívio aprendizado tanto do trabalhador como da sua família, tem que ter o horário do descanso, então, onde exista não só a garantia de uma jornada que não seja exaustiva, como existe uma garantia da remuneração, porque o Uber começou, como você falou muito bem aqui no início, antes de começar o programa, um valor muito maior do que o que ele paga hoje. Ele vai tirando de acordo com a questão da oferta e da procura. Muita oferta, muita gente desempregada, muita gente querendo dirigir. Eles diminuíram a lucratividade desses trabalhadores. Eu queria aqui mandar um abraço para a galera que está nos acompanhando, tá? Nosso parceiro Uber Fortaleza, o Roger, que está aí também, está dizendo sucesso na estreia de vocês aí. O Mardônio Alves, muito obrigado, Mardônio, pela sua audiência. Está dizendo, aperte o cinto, prepare-se para uma viagem de informação e conhecimento. Seja bem-vindo à estreia do podcast para o motorista de aplicativo Fala Drive. Tamo junto, obrigado aí pela sua mensagem. O Uber Fortaleza está dizendo aí, doutor, que os taxistas hoje tiveram suas tarifas reajustadas recentemente, né, o KM rodado, entendeu? Acabou de anunciar aqui, né, que os táxis também tiveram suas reajustes. Quem acabou de chegar aqui com a gente, o nosso querido Evans Drive. Se apresente pra galera, meu querido. Você já chegou. Você estava ali na produção e agora está aqui na apresentação. Como aqui, galera? A gente faz tudo aqui, vai que é igual o Severino, viu? É isso mesmo.
Muito prazer, eu sou o Evos, para quem não me conhece, trabalho aqui no meio dos movimentos de motoristas de aplicativo, juntamente com o Romário Fernandes, e a gente faz aqui esse papo mais ou menos com a, né, Romário? Liderança dos motoristas de aplicativo, a gente tenta levar uma visão diferente, doutor, com informação de qualidade, sempre preservando a verdade. Próxima pergunta que eu vou fazer aqui, ó, doutor, é uma pergunta que muita gente me mandou aqui, falou o seguinte, ó, teve um motorista que me mandou o seguinte para mim: Romário, acabei de ser bloqueado pela Uber, mas a Uber não me falou o motivo. Como é que eu faço a minha defesa se nem a empresa me falou o motivo por qual eu fui bloqueado? Então, é inadmissível que essas plataformas digitais não estão dando direito à ampla defesa, que as pessoas possam apresentar as suas justificativas. Maioria dos casos, né, pasmem, né, são pessoas que estão há décadas, né, a bem dizer, há vários anos, fazendo esse trabalho, com nota máxima, avaliado por milhares e milhares de passageiros. Aí chega um passageiro ou dois, né, que obviamente cada caso tem que ser analisado, porque às vezes o motorista realmente tem um deslize, comete um erro grave, mas tem que ser apurado. Não pode simplesmente uma pessoa que tem vários anos, uma avaliação maravilhosa, um faturamento exorbitante, e simplesmente a plataforma receber uma denúncia e expurgar ele ali como se ele... Nem com animal a gente faz isso. O animal, pelo contrário, a gente trata muito bem. E o ser humano tem que ser tratado melhor ainda. Então isso não se chama contrato de parceria. Isso é uma coisa desumana, que não oferece um contraditório, uma ampla defesa. Então a pessoa deve procurar um advogado, uma advogada, entrar na Justiça do Trabalho. Como eu disse há pouco, infelizmente, o legislador também não tem que caminhar rápido para afirmar de imediato a competência dessas ações da Justiça do Trabalho, porque desde 2004 o que é relacionado ao trabalho é competência da Justiça do Trabalho, mas infelizmente temos muitas decisões aí levando para o sentido de uma relação de consumerismo e uma relação de parceria que não tem relação de parceria alguma, uma relação de trabalho. E ele tem que procurar um advogado e lutar e pedir a sua reintegração imediata à plataforma que diz respeito ao ser humano dessa natureza. E algumas plataformas, felizmente, estão fazendo uma coisa que nós não falamos aqui ainda, que é uma das coisas de mais importância que essa legislação que nós estamos reclamando tanto aqui, que está por vir, eu espero que venha logo, é a questão do seguro de vida. A pessoa que está trabalhando, que é trabalhador, que não é parceiro, repito pela milésima vez, tem que, no contrato, a plataforma digital obrigada por lei a fazer um seguro de vida para esse trabalhador. Se houver um acidente, receber uma indenização pela diminuição da capacidade laborativa, se houver morte, deixar um mínimo, um pouco para amenizar a dor dos seus familiares, e nós temos a garantia também aí de um trabalho tão árduo, tão perigoso, numa cidade tão violenta como nós vivemos hoje, que é Fortaleza, num estado tão violento como é o Ceará, o Brasil, enfim, acobertado de crimes, a quantidade de motoristas que está sendo assassinada diariamente no nosso país é uma coisa triste, é uma coisa lamentável, uma coisa desumana, e que nós temos, sim, que obrigar essas plataformas digitais, ao elaborar o contrato, estejam obrigadas por lei a fazer um seguro de vida para essas pessoas. Pois vamos falar de regulamentação, né? Pronto. Eu acho assim que é um assunto que muito interessa e muito me preocupa, doutor. Regulamentação. Foi proposto que o motorista ele poderia trabalhar somente 8 horas. Hoje sabemos que dentro da gravidade do ganho do motorista, ele trabalhar durante 8 horas, ele não faz o valor necessário, digamos, para quem roda com o carro alugado, tirar o combustível. 8 horas de trabalho do jeito que está hoje não supre. Aí surgiu a ideia que iria limitar para 8 horas o motorista ele trabalhar. Com a sua experiência, com todo o seu entendimento, você acha que muitos motoristas futuros, com a sua visão mais para o futuro, poderão ficar de fora das plataformas devido a essa regulamentação? A gente sabe que tem que regulamentar, mas assim, algumas coisas que estão sendo impostas, você acha que vai deixar algum motorista de fora dos aplicativos? Sem sombra de dúvida, nós temos que ter, antes mesmo dessa regulamentação,
se nós tivéssemos as empresas socialmente responsáveis, nós teríamos contratos que mostrassem a planilha do que realmente é viável e do que não é viável, porque nenhum empresário vai montar uma empresa e deixar ela aberta se ela estiver dando prejuízo. Então, nenhum trabalhador, né, vai deixar seu carro nessa buraqueira, nessa situação perigosa de Fortaleza, trabalhando dando prejuízo. Então, nós temos que ter um contrato que tenha responsabilidade social por parte dessas plataformas digitais, em que ela tem toda a condição do mundo de fazer toda a estatística, todo o levantamento para saber o que é viável, o que não é viável, e ela não pensar meramente no lucro próprio e deixar que esses trabalhadores também tenham lucro, que realmente está dando dividendos para a empresa, mas que eles também possam ter o seu dividendo para sustentar suas famílias. Então, antes mesmo da regulamentação, essas empresas tivessem a responsabilidade social digna, séria, nós já teríamos contratos, que esses contratos já rezariam o seguro que eu acabei de falar há pouco, a questão da entrega dos equipamentos de proteção, traria um prognóstico do que a quantidade de trabalho por hora que ele teria que fazer, mas que ele ia oferir um lucro tal, que esse lucro não ia ficar apenas para essas plataformas. Então, enfim, como infelizmente a grande maioria não tem essa responsabilidade social, nós temos que regulamentar em lei e que a lei também traga uma regulamentação posterior em que possa dirimir toda essa lucratividade para que a lucratividade não fique apenas numa ponta desse contrato de trabalho. E aí nós não temos a regulamentação, não temos a legislação específica que traga os regulamentos para que possamos ter realmente uma tabela mínima de ganho, repito, nas duas pontas. Porque não só um lado ganhar o lucro, a parte maior do lucro, e o outro ficar no prejuízo. Nessa terça-feira, quem vai participar do podcast do Fala Driver sou eu, a partir das 14 horas. Conto com a presença de vocês e a participação através do chat ao vivo. E fiquem todos na paz!